Fala, minha gente! Estamos aqui em mais um episódio do Pod Contour. E assim, é óbvio que hoje eu estou aqui com meu maridão, lindão. Seja bem-vindo, meu amor, mais uma Prazer estar com vez você, meu amor. nesse episódio. E nós estamos a caráter, gente. Nós estamos de preto, né? E Por que será? viemos porque. Por que será? Por Por que que será? será? Porque a gente tem um convidado muito especial aqui Lustre. hoje, ilustre. E esse convidado, ele tem como slogan atendo todos os tipos de corpos, né? Muito famoso por ser o pretinho do bisturi. Quem será, amor? Pretinho do Bicheri, doutor Marcelo Nascimento. É Seja isso muito Seja muito bem-vindo ao bem-vindo, Pod doutor Contour, Marcelo. Ô, doutor. Jéssica, eu tô muito feliz em ter sido convidado por você, pelo Renato. A gente já tem amizade de muito tempo, eu acompanho a evolução da empresa de vocês, cada dia mais fantástica, né? Tô muito feliz em estar aqui. Vamos lá, vamos bater um papo. Vamos Vamos que lá. vamos. E eu quero começar, já que uma vez o doutor Marcelo, eu ouvi você me contar uma história, aquele café, e eu fiquei muito emocionado. Eu queria Sim. que o povo conhecesse um pouco mais da onde veio o doutor Marcelo, né? O que te motivou? Como é que foi o teu início de carreira na medicina? E eu achei muito interessante. Se você puder contar em poucas palavras, mas de uma forma bem emotiva, a tua história, que eu achei bem legal. Então, Renato, eu sou de uma família do interior de Minas, né? Cidade de Campo Belo. Nasci numa família bem humilde, mas que eu tive a sorte de ser filho de um casal que sempre sonhou e sempre nos permitiu sonhar. Então, desde muito cedo, eu quis ser médico, apesar de todas as condições financeiras, econômicas que a gente enfrentava, e comecei a correr atrás desse sonho, que parecia uma coisa impossível pela minha condição financeira, pela minha condição social naquela época. Na verdade, durante um bom período da minha vida, tanto eu quanto principalmente o meu pai, que sempre foi o grande incentivador, a gente era, na verdade, uma piada na cidade, né? Porque eu trabalhava na roça com meu pai, a gente fazendo tijolo, às vezes quando época de plantação de alguma café, milho, a gente estava fazendo ou uma coisa ou outra, né? Na época que a gente chama época das águas, que não dá para você produzir tijolo, você estava fazendo trabalhando em alguma coisa de agricultura. E como é que pode uma pessoa nessa situação querer ser médico, né? E aí comecei a estudar com essa intenção, acabei o segundo grau, né? E fui trabalhar com meu pai mais ainda, num período maior. E durante 3 ou 4 anos eu juntei um certo valor para me fazer o cursinho em Belo Horizonte. E aí depois fui aprovado na faculdade de Petrópolis, eu comecei a estudar em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fiz até o terceiro ano lá, né, com a ajuda do pessoal da igreja que eu frequentava, que é a Igreja Presbiteriana aqui de Belo Horizonte, a primeira igreja. E depois a gente veio transferido aqui para a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que é onde eu concluí o meu curso. E entrando nesse assunto, como que foi o seu primeiro dia de aula, assim, quando você chegou? Porque você veio de uma realidade Sim, e ali você entrou em outra realidade que até então era, assim, para poucos, né? exatamente. Como foi isso? Foi uma coisa muito interessante que depois até os meus colegas de sala até que me contaram. Que a gente tinha um professor lá, o doutor Otílio, carinhosamente a gente chamava ele de Otilhão, que deu a primeira aula, sabe, Renata? A aula magna, que é a primeira aula da faculdade. E o comentário dele foi a relação da injustiça social no Brasil, principalmente em relação à população negra. Uau. Então, durante aquele período que ele estava ministrando a aula, ele tinha dito, antes de eu entrar na sala, que era um absurdo, com uma sala com mais de 100 alunos, se não me engano, era 104 alunos, e ele não tinha visto nenhum negro ali entre todos os alunos. E de repente, como um passe de mágica, eu abri a porta, que eu estava atrasado, eu vivo atrasado, e entrei na sala. E aí o pessoal, não, ninguém conhecia ninguém, eu sentei, e ele ficou extremamente assim, Assustado? assustado com aquilo, né? Porque Sim. não tinha nada combinado, ninguém sabia o que ele ia falar.
E aí os outros alunos, os meus colegas, inclusive, ficaram olhando aquilo e pensavam até que aquilo fosse uma pegadinha, né? Porque a aula era disso, né? Porque não, a aula era uma aula magna e ele falando que não tinha nenhum negro, de repente entra um negro retinto, né, na sala, Primeira aula. na primeira aula. E aí, com o tempo, evidentemente souberam que eu, de fato, era aluno daquela faculdade. E qual que foi a sua sensação? Eu acho que deve ser uma emoção muito grande, né? Assim, Jéssica, é igual eu te falei, eu não tinha conhecimento dessa história. Isso aí veio depois com o tempo. Os meus colegas de sala mesmo falaram comigo que nem eles sabiam que aquilo era realidade, que eu de fato seria aluno da faculdade, né? Mas foi uma emoção. Eu sempre falo que durante toda a minha faculdade, todos os dias, eu sempre agradeci muito a Deus de estar ali. E é assim o meu dia a dia até hoje, né? Que eu, Sim. infelizmente, acaba que a gente passa a ser meio que uma exceção, que não é uma coisa ideal. Por isso que a gente, cada dia mais, a gente pede, a gente luta para que tenha mais pessoas capacitadas nos lugares que eu frequento hoje. Podemos dizer então que o teu sonho gerou depois de uma necessidade que você passou um momento tão difícil e você viu a medicina como um momento, um escape para você se tornar um vencedor, um campeão, podemos dizer assim. E outra pergunta ao mesmo tempo: o que que te fez te levar para cirurgia plástica? Então, eu sempre quis, de uma maneira que eu não sabia expressar isso, a minha mãe fala que eu sempre falei que seria médico. E não sabia expressar qual especialidade que eu gostaria de ser. Mas ela falou que eu sempre me impliquei muito com a barriga dela. Então, desde tenra idade, Uhum. ela disse que eu pegava na barriga dela e falava assim: eu vou tirar, eu vou resolver essa sua barriga, eu vou tirar essa sua barriga. E eu não sabia que a especialidade que poderia fazer com que eu modificasse o corpo de alguém seria, naquela idade, cirurgia plástica. Então, entrei na faculdade e tive essa coisa agradável de gostar de cirurgia, porque antes de ser cirurgião plástico, você é um cirurgião geral, e vi que eu poderia ter o prazer todo dia de poder contribuir de alguma forma em mudar a forma física de alguém. E aí eu fui para cirurgia plástica. E olhando a sua história, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, nós fomos tomar um café numa padaria ali na esquina de São Paulo, Sim, né? No, perto de um hospital. E eu te fiz essa pergunta, doutor, mas como que você escolheu esse mercado? Porque hoje, dentro da cirurgia plástica, eu te vejo como uma referência, porque você faz o que muita gente não faz e com segurança, né? sim. Então, quando a gente olha os seus resultados, quando a gente conversa com as suas pacientes, nós que somos parceiros de negócio, nós temos essa oportunidade e a gente consegue ver como as suas pacientes ficam felizes, né? E eu lembro que você me falou assim, Jéssica, só me corrija se eu estiver errada. Sim, Eu achei o meu oceano azul, não foi isso? sim. Então, Jéssica, é, eu gosto sempre de contar a respeito de como que eu comecei a operar esse tipo de público. Que inicialmente eu quis colocar um nome de um paciente não padrão, um paciente acima do peso. De repente a gente vê que é um paciente como qualquer outro. Sim. Que felizmente, comercialmente para mim, infelizmente para o paciente, às vezes, nem todo médico tem expertise de aceitar esse paciente. Porque é um paciente que demanda alguns cuidados especiais durante a cirurgia e também depois no pós-operatório os cuidados. Haja visto que vocês, a gente passou a ser parceiro comercial, né? Porque a gente procurou um material, uma cinta adequada para que a gente pudesse usar e a gente construiu isso a quatro mãos, né? É. Você vê que até o material que a gente usa no pós-operatório, a gente contou com a expertise, com a engenharia de vocês, para que a gente pudesse dar um conforto para esse paciente. Agora você imagina durante a cirurgia. Tudo isso foi muito bem estudado, tudo muito bem planejado. O paciente, às vezes, ele tem algumas demandas especiais. É um paciente que não pode ter uma cirurgia com um sangramento grande, porque a gente vai ter que tirar um volume grande de gordura. Então, tudo isso são coisas que foram estudadas, debatidas
e aperfeiçoado, e graças a Deus hoje nós somos provavelmente a maior equipe que faz esse tipo de paciente aqui no Brasil. E graças a Deus a gente passou a ter paciente de tudo enquanto é parte, tanto do Brasil, também de outras partes do mundo, né? E no começo você teve medo? No começo a gente teve medo, a gente teve insegurança, a gente teve muita crítica, porque Crítica que você diz os colegas. dos colegas, você sai da faculdade, né? Você sai da residência com uma recomendação de que você não deve operar aquele paciente por N fatores. Só que esses N fatores, será que se a gente estudar isso, será que se a gente não melhorar esse fator ou aquele fator, será que esse paciente ele tem que ser condenado a viver com esse incômodo? E aí a gente foi aperfeiçoando junto com a equipe de fisioterapia, junto com a equipe de nutrição, junto com um bom cardiologista que sempre está me acompanhando para avaliar esse paciente, para que ele chegue à mesa de cirurgia em condição de ser operado e ter um resultado bom dentro da realidade dele. Você sabe que você é a resposta de oração de muita mulher e homem que, por muitas vezes, não consegue, né, emagrecer, não consegue. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, né? Eu estava super acima do peso, eu fui Sim. para uma clínica e ela falou: olha, você precisa emagrecer X. Uhum. E sem nenhum remédio para ajudar e tal. Você só controla a alimentação. Eu não consegui, porque a minha vida é mega agitada. Então, eu fui numa endócrino, aí passou uma medicação para ajudar, para potencializar e tal. Agora, você vê uma paciente que às vezes tem que emagrecer 30, 40. 30, 40. E sabe o que eu sempre falo, Jéssica? Eu prefiro operar um paciente que está acima do peso, mas que esteja metabolicamente ou do ponto de vista de exame saudável, do que um paciente emagrecido por alguma medicação, ou às vezes até mesmo uma cirurgia bariátrica que tira tudo enquanto é vitamina daquele paciente, minerais, e que esse paciente chega às vezes muito mais debilitado para uma cirurgia do que de fato um paciente que está acima do peso. Então podemos dizer que tem muitas pessoas com muita gordura, excesso de gordura, né, obeso, mas com um exame de sangue completamente saudável. Exatamente, tá saudável, tem um bom coração, tem um bom pulmão, tudo isso é muito bem avaliado para que esse paciente chegue com segurança. Até hoje, graças a Deus, nós não tivemos nenhum paciente que a gente perdeu. Complicações, a gente tem as mesmas complicações que qualquer outro cirurgião tem num paciente dito normal para se operar. E já aconteceu de você pegar um paciente, um resultado de exame, e você falar assim, não, o seu caso não tem condições hoje de fazer o exame, fazer a cirurgia, então eu te direciono para fazer uma bariátrica. Várias vezes, Várias várias vezes, vezes. várias vezes. E aí, para esse paciente, Renato, às vezes a frustração dele é muito maior. Porque se ele chega até mim e eu recusei operá-lo, entendeu? Aí meio que é o fim da linha. Né? Se nem o Marcelo operou, ninguém vai operar. Tipo isso. Tem que tomar muito cuidado até para falar com ele que ele não pode operar. Exatamente. E aí o que acontece? Eu sempre digo que às vezes ele não pode ser operado naquele momento. Então nós temos um acompanhamento. Eu mando ele para um nutricionista, esse nutricionista vai fazer com que ele perca um pouco desse peso. Eu vou mandá-lo também para o meu cardiologista para ver o que a gente pode ajudar. E aí, esse paciente, muitas das vezes, ele volta, mesmo assim, acima do peso. E aí a gente opera. Isso é uma coisa muito recorrente. Em média, o paciente vai ao consultório e ele realiza a cirurgia, em média, entre 3 e 6 meses após a consulta. Porque primeiro ele vai, se planeja financeiramente, e a partir dali eu não gosto de perder esse paciente, simplesmente falar, volta quando você perder 10, 20 quilos. Eu faço uma rotina com que ele volte ao consultório a cada 30 dias. Ele não paga outra consulta, mas a gente faz um acompanhamento, e aí a gente tem várias histórias de paciente que conseguiu, a partir daí, ter uma boa perda de peso com esse acompanhamento. Olha que interessante você estar aí preocupado com o seu peso. Vemos uma história aqui muito interessante. Você que está acima do peso não é o fim.
Não é o fim. Existe uma equipe por trás, não é só o doutor Marcelo Nascimento. É uma equipe de cardiologista, uma equipe de nutricionista que vai acompanhar o seu caso, que vai ver aquilo que você mais precisa, né, doutor? Para que Exatamente. você possa ter uma cirurgia saudável e sem segura. intercorrência. E segura, Segura que é o mais que é o mais importante, né? importante. E isso aí, o que acontece? É bom, eu sempre gosto de frisar isso. É uma coisa multidisciplinar. Tanto é que eu fico muito preocupado quando o paciente, por algum motivo, ele, por exemplo, resolve se tratar no pós-operatório com outro fisioterapeuta, que não seja as fisioterapeutas da minha equipe, que são fisioterapeutas que cada dia mais se capacitam da mesma forma que eu em atender esse público de paciente, que é muito diferente, às vezes, de um paciente que está com um peso normal. O pós-operatório dele também é diferente. Então, às vezes, a paciente ou o paciente opta em fazer com outro grupo de fisioterapeuta ou de enfermeiro, isso às vezes me dificulta, entendeu? É porque com a sua equipe você tem aquele controle, Eu né? tenho aquele controle. E É. outra coisa, gente, até a complicação quando acontece nesse paciente, a gente consegue frisar uma coisa que infelizmente acontece. Até a complicação que chega na mão de um outro colega, porque eu não sou onisciente, eu não tô em todo onipresente, eu não tô o tempo todo em algum lugar. Quando é um paciente nosso que o colega atende, porque por algum motivo clínico, às vezes eu não estou na cidade, eu não estou no lugar, esse médico ele tende como que eu digo, a ter um certo preconceito com aquele paciente, que cirurgicamente está até bem, mas às vezes tem uma intercorrência clínica. E aí a pessoa quer culpar a plástica. Porque você operou porque estava acima do peso. Não. Vamos ver a parte clínica. Aí, de repente, às vezes é uma infecção urinária, às vezes é uma pneumonia, às vezes o paciente pega no pós-operatório. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse paciente sempre, eu digo, sempre à mão. Então, a minha fisioterapia, a minha enfermeira, ela consegue me ajudar a identificar isso. Entendeu? Ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado. Quantos pacientes você já operou até hoje, doutor? Eu não Sabe sei. de cabeça? São muitas. Já eu acredito que a gente já deva ter operado mais de 10 mil pacientes. 10 10 mil mil. pacientes. É muita coisa. É né? muita coisa. E eu tava vendo, né, que você fala muito assim, que não é somente estética, é o recomeço. É um recomeço. E eu vi a história, é da Natália? Tem uma paciente recente que a gente operou que viralizou o vídeo dela. É uma graça, a Natalina. Natalina. Inclusive, ela falou que deveria estar aqui. Segundo elas, eu só fui convidado por vocês por causa dela. No próximo você estará convidada também, hein? Aí, Natalina, eu que tô fazendo a tua fama, tá? Gente, é absurdo o resultado. Então, o que acontece, gente? Eu sempre falo que isso foi um ensinamento que o professor Pitangui nos deixou. A cirurgia plástica, ela é indissolúvel. Não tem como você tirar a parte estética da parte funcional. Evidentemente que uma coisa, às vezes, ela sobressai sobre a outra. Por exemplo, um paciente que está normopeso, ele vai me procurar provavelmente exclusivamente por causa da estética, ele quer melhorar aquela estética. Uhum. Já um paciente que está acima do peso, que tem um abdômen avental, que tem uma ginecomastia, que tem uma orelha em abano, além da estética, tem a questão funcional, ele está preocupado com a parte funcional. E muitas das vezes esse meu paciente, ele se preocupa muito mais com a parte funcional do que com a parte estética, num primeiro momento. Porque esse paciente, quando você tira ele daquela situação, quando você tira aquele abdômen, aquela mama, ele passa a ser muito mais exigente, porque a partir daí ele passa a fazer uma coisa que geralmente ele já não fazia há muito tempo, que é olhar no espelho. Então, a partir do momento que ele passa a olhar, ter essa rotina de olhar no espelho, que é uma coisa que eu sempre incentivo o meu paciente a ter um espelho dentro do seu banheiro, que você se veja de corpo inteiro, todos os dias, sozinho, você e o seu corpo, e uma balança. Isso é essencial para todo mundo. Então, o que acontece? Antes de você tomar seu banho, você vá para frente daquele espelho sozinho, sem nenhum julgamento,
sem esposa, sem companheiro, estar te visualizando. Ali é você, o espelho e a balança. Se você começar a fazer isso como rotina, que é uma das coisas que eu peço ao meu paciente, isso passa a ser uma higiene mental para você perceber, inclusive, a questão da sua alimentação durante o dia. Porque se você se pesa todos os dias, você não vai perder tanto controle. Você vai saber que no dia anterior você aumentou de peso, se você perdeu peso. Então, isso faz com que o paciente, a partir dessa percepção, passe a ser mais exigente. Eu não tenho um espelho, mas eu tenho a balança. É bom E colocar o espelho. gente, é surreal, porque quando, por exemplo, come carne vermelha à noite, no outro dia parece que você acordou pesando. Exatamente. Meu Deus, aí quando você come uma coisinha mais leve, aí você acorda mais leve também. E eu acho que o que é mais difícil nesse caso é quando a paciente ainda não se ama. Porque olhar para uma coisa que você não gosta é muito ruim, né? Ô, Então, Jéssica, você assim, sabe de uma coisa? A gente escuta muito, todos os dias. O paciente ele chega muito machucado para mim, sabe? Ele tá machucado pela companhia que ele tem, às vezes, em casa, que às vezes pode ser uma companhia que tem uma intimidade, às vezes é um esposo, uma esposa, mas também ele, além de tudo isso, ele é machucado pelo seu dia a dia na sociedade, no trabalho. E para piorar, ele chega ali detonado por outro colega que ele foi consultar. E que hoje, por exemplo, hoje eu tive 10 consultas. Dessas 10 consultas, 8 pessoas falaram comigo que foram em outros consultórios que os médicos sequer pediram a elas que tirasse a roupa para ser examinado. Então você veja bem, o, o preconceito, além dele ter que lidar com tudo isso em casa, aí chega num profissional que não o acolhe, que tem olhos de crítica e que simplesmente não dá a ele uma fagulha de esperança, não dá a ele, às vezes, nenhuma orientação. Essa semana eu fiz uma consulta online de uma paciente que tinha sido consultada no Triângulo Mineiro, que o médico disse a ela, com essas palavras, que não a operaria, porque operá-la seria queimar o filme dele na região. Agora você imagina o que isso é para uma paciente. Ela foi para casa desesperada, chorando, e aí parece que o esposo dela viu um vídeo até da Natalina. Eu falei, ele operou a Natalina, você virou famosa mesmo. Você... Olha virou aqui, referência, virou Natalina. referência. Eu quero conhecer a Natalina. A Natalina. Então, mostrou para ela, então, eu estava em São Paulo e ela me chamou no Instagram e fez a consulta comigo e já vai agendar a cirurgia dela. Eu acho legal, doutor, que toda pessoa tem uma história por trás. Exatamente. O respeito é tudo, né? O São respeito seres é humanos. São pessoas que sofreram bullying na infância. Aham. São pessoas que às vezes estão com o casamento completamente destruído, né? Existe, por trás de uma cirurgia plástica, uma pessoa que vai fazer cirurgia, existe uma motivação. Existe uma motivação. E você tem que respeitar a motivação. Eu acho que o cirurgião plástico, além de cirurgião, ele precisa ser psicólogo, porque ele precisa identificar a real necessidade psicológica que a pessoa está buscando na cirurgia. Exatamente. E outra coisa, é uma coisa real, né? Eu escuto muito isso, elas falando, doutor, que bom que o senhor opera corpos reais. E eu falo com elas, olha, eu opero esse paciente, né? Como eu acho que eu falei atrás, anteriormente, a primeira paciente minha chegou desesperada no consultório com a filha dela, perguntando se eu operaria ela. Foi a minha primeira paciente que eu operei assim, acima do peso. Eu olhei, pensei, mas por que teria uma dificuldade maior? E aceitei o desafio. E foi uma coisa engraçada que essa paciente, ela ficou tão feliz com a receptividade que eu tive de dizer que eu iria operá-la, que ela saiu do consultório, passou pela secretária e não pagou a consulta. E aí, na época, essa minha secretária chamava Elaine. Elaine está trabalhando até hoje com outro médico, muito querida, a Elaine. A Elaine chegou para mim e falou, doutor, ela pagou a consulta?
Eu falei, não, ela geralmente paga pra secretária, né? Ela falou, não, porque ela passou por mim ali, apressada, e não me pagou também, não. Aí eu falei, então, deixa pra lá, é livramento, é porque não era pra me operar ela, né? E passado, assim, mais ou menos umas 2, 3 horas, ela voltou toda envergonhada, falou, doutor, eu esqueci de pagar a consulta, eu passei correndo, porque eu fiquei emocionado, você falou que vai me operar. Pegou na minha mão assim, Renato, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, mas agora eu vou perguntar, o senhor vai me operar mesmo? E aí eu reafirmei que eu ia operar, então não tinha como voltar. Então a gente operou essa menina e Ela foi seu primeiro foi caso. meu primeiro caso com um paciente acima do peso. Uhum. E sabe o que me chamou a atenção, gente? No pós-operatório dessa paciente, um dia ela chegou para mim e me perguntou se eu conhecia as meninas que trabalhavam no elevador do prédio onde eu atendo. Eu falei, claro que eu conheço, eu as vejo todos os dias. E ela falou comigo assim, eu queria que você entregasse um currículo para eu trabalhar ali. E eu fiz uma pergunta meio que, hoje eu até acho que é até meio inconsciente. Eu olhei para ela e falei, Sônia, você tem segundo grau? Ela falou, doutor, claro que eu tenho. E até, né, gente, para trabalhar no elevador tem que ter mais que segundo grau. E aí eu falei, mas e por que você quer trabalhar nesse trabalho? Especificamente, por que você falou isso? Ela falou, porque eu trabalho como cobradora de ônibus, junto com o meu marido. Só que eu já tô farta de ser humilhada pelas pessoas que me veem e perguntam para ele se eu sou mãe ou se eu sou esposa dele, porque meu corpo está muito desfigurado. E aí eu falei, mas não é possível. É isso, é. Então, isso foi uma motivação. E aí, eu tinha uma outra paciente que trabalhava com recolocação profissional. Peguei o currículo dessa Sônia e entreguei para ela. E ela falou assim, mas ela nunca trabalhou na área. Aliás, ela me falou, quando eu perguntei se ela tinha segundo grau, ela falou, doutor, eu tenho pós-graduação em RH. E aí foi quando eu falei, mas e por que você quer trabalhar no elevador? Você tem uma qualificação boa. Ela falou, mas eles não dão emprego para uma pessoa obesa como eu estava, né? Que eu já havia operado ela. E aí eu passei esse currículo para a Luciene arrumou um serviço para ela no shopping, no Shopping Estação, que é um shopping aqui de Belo Horizonte. Ela entrou como vendedora, rapidamente passou a ser uma das gerentes da loja e depois ela chegou muito efusiva um dia no meu consultório dizendo que tinha passado na Receita Federal. Pensa bem. Olha para você ver como que o que a autoestima pode fazer com uma pessoa. Motivá-la de todas as formas. O tanto que isso motivou. A partir daí, eu passei a encarar esse tipo de cirurgia como um pontapé para uma nova realidade daquela pessoa. E aí, então, eu passei a ver que essa cirurgia, ela mudava não só o corpo, como a autoestima, que era a principal coisa. Peguei bons nutricionistas para que isso fosse, para que desse um prosseguimento no meu pós-operatório com esse paciente. A partir daí, cada vez mais foram chegando pacientes que foram vendo os resultados a partir dali como uma nova oportunidade dela ter um recomeço de vida. Então, a partir dali da cirurgia, ela passou a ter condição de colocar uma roupa para ela ir numa academia sem ela ser alvo de apontamento com aquela barriga, com aquele peito exagerado. A partir daí, olha para você ver, nós começamos a ter uma boa nutrição ou uma nutrição muito melhor do que o que ela tinha e eu tirei essa paciente da imobilidade, ela passou a fazer atividade física. Então, a partir daí, a gente passou a colher bons resultados, melhorados, e eu sempre falo, se você vier só para fazer a cirurgia, você vai ter um resultado, que é aquele resultado que eu consigo te entregar do ponto de vista cirúrgico. Se você encarar isso como uma nova oportunidade, nós vamos voar. E aí a gente descobriu que a gente estava numa situação que, como você disse, no Oceano Azul. E graças a Deus, a gente não consegue ver crise nesse mercado. E eu também estava vendo, né? A maioria das pacientes que operam com você, elas não conseguem, às vezes, ver a parte íntima delas. Elas se olham no espelho, né? Imagina, você de frente para o espelho, você olha para baixo, você não consegue se ver.
Nossa, isso para a mulher deve ser muito constrangedor. Aí a minha Muito. pergunta para você é o seguinte: Vamos ela lá. não consegue se ver, né? E no ato cirúrgico, né? Eu acompanhei muito essa da Natalina, vi você Sim. tirando, foi muito legal. Qual é a sensação de ver, doutor, ela se olhando a primeira vez? O que que é isso para você e a sensação dela? O que que passa na cabeça delas? Como é isso? Jéssica, é muito interessante. É quase que 100%, para a gente não ser leviano e falar que é 100%. E isso não só com a mulher, mas com o homem. Porque você imagina, se para mulher, já é constrangedor ela olhar para o corpo dela e não ver a parte íntima dela, você imagina para um homem, Nossa, É, entendeu? não tinha pensado por esse lado. o cara japonês, tão tadinho, né? Entendeu? Corta isso. Então, assim, geralmente o que acontece é isso, é uma coisa assim que é emocionante mesmo. A paciente, a primeira coisa, em quase 100% das vezes, é que elas, sem nenhum constrangimento, coloca a mão e fala: Nossa, doutor, agora eu vou ver a minha pepeca, eu vou ver minha perereca. É muito legal. E assim, olha Imagina. pra você ver, gente, isso é uma coisa íntima. E se ela não estava vendo, imagina o que que ela passava de constrangimento para um relacionamento. Às vezes são pessoas que muitas das vezes está saindo de um relacionamento e saiu de um relacionamento machucado e que às vezes não consegue sequer ter um outro relacionamento, porque ela escutou tanta coisa ruim daquele relacionamento que ela estava, que às vezes foi até aquele relacionamento tóxico que fez ela ficar daquele jeito, que ela se bloqueia para procurar um Não, e novo sente parceiro, uma nova vergonha, né? parceira. Eu acho que quando a Exatamente. mulher tá assim, ela não quer tirar roupa, ela não quer mostrar o que faz mal. Então, muitas mulheres, a gente no Rio de Janeiro a gente tem uma loja conceito, né, que fica ali no Barra Life, e Uhum. a gente atende muitas pacientes o dia inteiro fazendo ajuste, a gente Sim, sim. conversa. E elas falam assim, Jéssica, eu não tirava minha roupa pra ter relação sexual com o meu marido, É. porque eu sentia vergonha. Algumas Tem paciente depois. que não quer que você examine ela perto do Aí, esposo. E aí eu falo, mas como é que vocês têm relação? Doutor, no escuro. Se não for, não tem. é. Imagina que Eu situação. acredito que você é o Papai Noel delas. É por que eu falo isso? Papai Noel não existe, né? Mas você, na verdade, para elas, elas nunca vão emagrecer. Porque elas acham que quem vai querer operá-las, né? Primeiro, como é que ela vai emagrecer se está difícil? Uhum. Então elas acham que é um conto de fada emagrecer. E você realiza sonhos. Quando você faz isso, você está mudando vidas, conhecimento, pessoa. Algum momento da sua vida você já pensou em parar? Nossa, eu acho que eu vou parar de operar esse tipo de mulheres, Todos os de homens. dias. Uau! É mesmo? A Explica gente, isso. a gente pensa isso todos os dias. Porque é o seguinte, a gente vê crítica, a gente vê olho de preconceito. Tanto que olha para você ver, Renato, eu fiquei um tempo sem operar em São Paulo, porque o ano passado eu estava operando e eu tive um problema com uma equipe de anestesia lá, que não queria anestesiar o paciente com risco cirúrgico, tudo liberado, falando que a paciente estava muito acima do peso. Eu falei, cara, eu só opero, ou praticamente opero isso todos os dias. E a partir daí eu vi que eu não tinha uma segurança com aquela equipe de operar. E eu não podia deixar isso atingir o meu resultado com o paciente. Então, durante um tempo eu parei de operar em São Paulo até que eu achasse de novo uma equipe que fosse gabaritada, que fosse consciente para operar esse tipo de paciente. Que eu sempre falo, o paciente obeso, ele é atingido por uma bala, Deus nos livre, guarde, ou algum problema aí que ele precisa de operar, ele vai ser operado, ele vai ser levado para a mesa e vai ser operado. E por que então que no momento que ele está procurando uma melhora estética, uma melhora funcional, ele é negado de operar? Não consigo entender isso. Então, isso às vezes nos deixa triste, nos deixa desamparado em relação ao cuidado daquele paciente. Só que todos os dias, como eu te digo, que a gente tem essa vontade de parar, ao mesmo tempo, no dia seguinte, a secretária me avisa que tem 10, 15
18 pessoas me aguardando para que seja atendido. E aí, cada história, isso faz com que nos motive dia a dia a procurar, a aperfeiçoar isso, a diminuir, mitigar risco, para que você possa entregar um resultado, uma nova realidade para aquele paciente. Então, as histórias, os machucados, as agressões que essas pessoas chegam até mim, não me deixa a possibilidade de parar. Então, é uma propulsão. Quando a gente abre o Instagram e vê comentários falando o quanto que aquilo mudou a vida da pessoa. E aí, isso faz com que a gente continue e sempre pedindo, né? Eu sei que você e a Jéssica também têm a mesma fé que eu, né? Que a gente acredita que Deus é que nos abençoa, é Deus que coloca as coisas ao nosso alcance e nos protege de coisas piores, né? Então, baseado nisso, todos os dias a gente levanta e fala, então vamos lá, a minha missão é essa. Da mesma forma que, como eu te disse, foi um presente de Deus encontrar uma empresa como a Contour Slim para fazer o material que eu preciso, da forma que Falando de material, eu trouxe aqui a sua cinta para você poder Olha aqui. mostrar. Gente, eu saí de Belo Horizonte e fui encontrar esse pessoal no Rio de Janeiro aqui, ó. Ele visitou a nossa fábrica, desenhou o modelo dele, escolheu o Desenhamos o tecido. Olhamos o tecido, fizemos adaptações. E aí, hoje a gente trabalha com exclusividade, que tem a nossa marca aqui, ó. Cadê a câmera? Tem até a marca, tá vendo? Isso tudo, gente, é cuidado com o paciente. Para você ver que isso aqui não é simplesmente, ele opera um paciente acima do peso. Não. A gente opera um paciente que tem uma necessidade e que por trás disso tem estudo, tem dedicação, para que eu possa entregar a esse paciente uma cirurgia de qualidade, para que a partir dali ele tenha uma qualidade de vida. Então, eu vou falar um assunto que eu ouço muito falar, assim, alguns comentários da paciente. Eu não vou comprar uma cinta porque a minha amiga já operou e ela tem uma cinta e ela vai me emprestar. Uma pergunta. A outra, eu vou numa loja comprar uma cinta mais barata porque essa de boa qualidade é um pouquinho mais, com preço mais acima. Sim. O barato sai caro. E outra, eu posso usar realmente uma cinta de uma outra pessoa que já foi utilizada? De você poder usar uma peça íntima de outra pessoa é muito simples. Eu afasto essa possibilidade com uma colocação muito simples. Eu pergunto para ela, você usa calcinha usada de alguém? A pessoa fala, não, doutor, credo, não. E por que você vai usar uma cinta usada? Que se você for ver, se você pegar uma calcinha de uma colega sua, não tem nada demais ali, a não ser o suor dela, que ela transpirou, ela vai lavar e tal. Agora, a cinta, além de tudo isso, tem sangue misturado ali. Tem sangramento, tem secreções. Então, muito menos você poder usar uma cinta usada. Não tem essa possibilidade. Além disso, você vê que a cinta, geralmente ela é confeccionada sob medida. Você vê que nós constantemente mandamos as medidas do paciente antes da cirurgia e ela é feita conforme aquilo ali, uma customização da peça que você vai usar no pós-operatório. E eu sempre falo com elas, como é que pode? Você gasta 30, 50, 40, 60 mil reais no tratamento e aí você vai dar uma mancada dessa que gasta 1.500, 2.000 reais no seu kit, no seu enxoval de pós-operatório. Eu acho que é uma incoerência. A cinta da esquina, a cinta mais barata, pode comprar? Nós não podemos obrigar o paciente a comprar a cinta que a gente tá ofertando, né? Que a gente trabalhou, que a gente sentou, que a gente desenhou. Mas eu falo, olha, é por seu risco que você vai fazer isso. Geralmente, elas não assumem esse risco. Então, a gente tem esse controle dessa paciente comprar um material de qualidade. E nós, da Contour Slim, a gente está em constante evolução, né?
Quando você falou de missão, isso é muito importante falar, porque a gente entendeu o nosso propósito, né? Sim. Então, a Contour Slim, ela é uma empresa com propósito. E um dos propósitos é entregar o melhor para você. É o que a gente sempre fala nos nossos treinamentos de venda para os vendedores. O cirurgião plástico, para ser cirurgião plástico, ele estuda no mínimo 13 anos. Então, assim, ele não pode usar qualquer coisa, qualquer material. E a Contour Slim, ela é a extensão do seu consultório. Sim. Então, hoje, quando nós falamos de tecnologia, de estudo, de entrega, é o que nós procuramos, né? Então, isso é muito importante ressaltar. A importância de uma boa cinta no pós-operatório. É fundamental você usar a sua cinta, como o doutor falou. Você não pode pegar uma calcinha emprestada de uma amiga, né? A cinta, ela é um bem precioso e você precisa usá-la no mínimo 60 dias, direto, né? Então, é muito importante ter a sua cinta. E a gente aqui tem marsala, tem chocolate. Depois tem a pretinha. Tem a pretinha básica em sua homenagem. E você viu que eu fui um dos primeiros a usar a cinta preta, né? Agora muita gente usa, mas eu fui um dos primeiros. Porque tem um tabu, né? Muito tabu. médico não gosta de usar, porque acha que se houver, por exemplo, um sangramento ou qualquer intercorrência, não dá para ver. Mas na verdade é que sim dá para ver. O sangue no preto, ele fica super brilhoso, né? Então dá para ver sim. E que eu acho bem interessante que existe um tabu que talvez alguns médicos possam pensar, é que eu não estudei para pensar em cinta. Mas eu acredito que os principais problemas que acarretam no corpo da paciente não ocorre lá no ato do centro cirúrgico, no bloco cirúrgico. Sim. Acontece muito quando ela vai para casa. A forma que ela está fazendo o pós-cirúrgico dela. Uma compressão mal feita, compressão fora do local que você precisa daquela compressão, tudo isso tem que ser muito estudado. E aí, o que eu falo, Renato? Às vezes tem muito colega mesmo que acha que, nossa, eu estudei tanto para entender de cinta. Eu acho que é o contrário, ele não estudou e não entende. Porque se ele de fato estudasse, ele saberia que a cinta, que a meia compressiva faz parte do procedimento dele, da extensão do procedimento. E isso é importante você também ter uma equipe de fisioterapia antenada, que estude. Você vê que as minhas fisioterapeutas, elas participam ativamente das nossas reuniões em relação ao material que a gente usa. Ela foi no Rio com você, no desenvolvimento. Desenhamos a placa. Tudo, Então, assim... Inclusive, dá aqui as placas pra gente mostrar também a que o doutor usa. Pega ali, doutor Marcelo, por favor. Isso. Essas placas aqui, eu estou muito feliz com o material, com a qualidade que vocês produziram. Tem claro que tem outros concorrentes, mas a gente tem feito a nossa escolha de parceria com a Contour Slim. Né? Eu até brinco que foi um presente a gente entender e conhecer vocês. Aqui, ó, isso aqui, como é que é esse material, Renato? Explica você e a Jéssica. Como que é feito isso aqui? Então, isso aqui é um segredo que tem aqui dentro que a gente não pode te falar, mas o que eu posso me pagaram para ver se ele soltava o segredo. Se você quiser, entre em contato com a gente que a gente vai explicar com mais calma. Deu errado, gente, deu ruim. Mas o que a gente pode assegurar é que ele é desenvolvido com total tecnologia, né? Para ter uma noção, o próprio Dr. Marcelo já nos solicita essa placa há bastante tempo. Isso. Só que a Contour Slim não acredita em desenvolvimento de produto de uma noite para o dia. A gente acredita que precisa ser desenvolvido, testado, para que não haja nenhum problema com o paciente. Então, nós desenvolvemos ela com material até diferente do concorrente, para que haja algo especial. Então, foi testado, aprovado por diversos médicos. Então, um dos médicos que aprovou foi você, doutor Marcelo, porque a gente desenvolveu o tecido também, é um tecido respirável, né? Diferenciado, que vai fazer com que o paciente fique bem confortável. Agora, vocês ainda estão me devendo aquele colchão que a gente usa, fazer aquele colchão. Tá chegando. A gente tem, chegando. Mas deixa eu só contar uma história rapidamente, nosso podcast já está acabando. Mas foi muito engraçado, porque a concorrência trouxe essa placa e por muito tempo nós queríamos
trazer também algo novo, né? Uhum. E quando começamos a pesquisar, porque é patenteado, doutor. Nós fomos para os Estados Unidos, para Miami, para fazer Aham. pesquisa de mercado. Sim. Quando a gente chegou nas lojas, em cada O esquina, patenteado tava lá. assim, eu não posso perder de falar isso para vocês, Brasil. Eu É. rodando as lojas de Miami, tudo lá. Quando a gente viu que realmente era algo que já estava lá fora, Uhum. imediatamente a gente pensou em trazer também, porque a Entendi. gente acompanha Questão de essa transparência, evolução. né, gente? É É por isso que eu tô com a claro. Contour Slim. É isso. Doutor, e para finalizar, nós vimos também a história, né, de uma mãe que tem um filho negro e que ele gostaria muito de ser médico. E aí ela te procurou. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história de inspiração. Então, Jéssica, isso foi uma coisa. A gente fez um vídeo que, na verdade, foi um stories e que o Lucas, que trabalha comigo, fez os cortes e enquanto eu estava na cirurgia, né, ele, sem ter falado nada comigo, colocou no nosso feed, né? Uhum. E quando eu saí, ele me olhou assim, assustado, falou: Marcelo, eu fiz uma coisa que eu não falei com você, que eu peguei aquele history seu e coloquei no feed. Eu falei: ah, qual é o problema? Ele falou: Metrópole publicou. Eu, o quê? Aí o negócio viralizou. Então, o que que acontece? É um relato que eu fiz de coisas que eu vivo praticamente toda semana, ou quase sempre, pelo fato de, às vezes, eu estar em lugares que as pessoas, como eu, gostariam de estar. Então, nada mais foi do que uma representação, uma representatividade que aquela mãe conseguiu enxergar em mim. Então, eu fico imaginando que provavelmente isso passou pela cabeça da minha mãe um dia, pela cabeça do meu pai, quando eu falava que queria ser médico, e eles às vezes procuravam alguém com as mesmas características que eu e que nunca tinha visto. Então, de repente, essa mulher, ela viu a materialização do que o filho dela sonha em ser médico. E aí as companheiras dela ficaram sabendo que eu era médico. Eu moro do lado da casa do cônsul dos Estados Unidos. Então, eu acho que isso que faz com que as pessoas saibam que eu sou ou não sou. Porque é claro que eu acredito que deva ser uma das ruas mais vigiadas de Belo Horizonte. Porque imagina se acontece alguma coisa com uma pessoa dessa. Então, alguém falou para ela que eu era médico também. E um dia, por acaso, eu estava chegando com meu cachorro e ela chegou até mim e me perguntou. Eu falei: sim, sou. E aí ela me pediu que se poderia, em alguma oportunidade, levar o filho dela até mim para mostrar a ele de fato que pode, que seria possível, que de fato ele fala que quer ser médico. Por enquanto ela ainda não foi. Eu ainda não encontrei essa pessoa. Aí eu passei a fazer algumas teorias, inclusive com o Lucas, que faz parte da minha mídia, e tomara que eu esteja errado com uma dessas minhas suposições, que às vezes, por exemplo, ela não foi até a gente até hoje, às vezes até por um constrangimento de um patrão, às vezes, dela. E eu deixei isso muito claro, que ela não me pediu absolutamente nada. Ela queria simplesmente mostrar para o filho dela que o que ele fala que quer ser é possível. Entendeu? Só que aí, de repente, pode ser, isso é uma teoria minha, eu não sei, ninguém me falou isso, mas passando o que eu já passei, às vezes a pessoa fala assim: mas se você for lá, ele vai mostrar você, vai saber que você trabalha na minha casa e por algum motivo ou outro pode achar que eu, não, por exemplo, não te ajudaria ou não ajudaria o seu filho a estudar. Porque pode ser uma suposição. Ou Sim. então, qualquer hora dessa ela aparece lá e vai ser um prazer, Vamos fazer se uma ela campanha permitir. para achar essa mulher. Até a Contour Slim quer ajudar. Ó, você onde tá, apareça. Se ela permitir, a gente vai mostrar. E A assim, gente vai te ajudar. e gente, você sabe que, Jéssica, quando aconteceu assim, porque realmente nós tivemos mais de 10 milhões de visualizações, né, Lucas? Grandes redes nacionais vieram atrás querendo mostrar. Só que aí,
como eu disse para vocês, eu tenho o meu grande conselheiro até hoje é meu pai. Eu cheguei e contei para ele essa história. E ele falou: meu filho, olha, tenha cuidado com a exposição que você vai dar a esse jovem, a essa criança, que eu nem sei a idade dele. Porque, da mesma forma que você enfrentou muita barreira quando você disse que queria ser médico e as pessoas duvidaram e você nunca se importou com isso, mas e se ele for uma pessoa que não tem a força ou a impulsão que você teve de realizar aquilo? Ele vai voltar para a casa dele, para a comunidade dele, com um peso extra de ter sido mostrado para o Brasil inteiro com obrigação de ser médico. E aí, outro dia, eu estava fazendo até o paralelo com esse menino que acabou de ganhar o Big Brother agora, que fala que quer ser médico. Como é que é o nome dele? Davi. O Davi. Veja bem, o Davi o tempo inteiro, mesmo hoje sendo uma pessoa milionária, que ganhou muito dinheiro lá no Big Brother, se vocês estão acompanhando ele, eu acompanho ele passou a ser cobrado o tempo inteiro o fato dele ainda não estar fazendo medicina. Entendeu? Um sonho exposto. Um sonho exposto. É. Eu tenho. Para sonho exposto tem duas linhas. Tem uma linha daquele pessoal que fala assim: é melhor não falar para que ninguém tenha olho Espera dar certo gordo, primeiro, para isso né? e aquilo. Essa não é a linha que eu sigo, não. É. Eu já sou da linha que eu falo, porque aí eu tenho compromisso em fazer isso acontecer. É. Mas eu não sei se essa pessoa é assim. Mas uma pena que estamos chegando ao fim, né? Um papo tão bom como esse, não dá pra gente fazer só uma vez. Temos que ter a segunda. Vai ter que E ter. junto com a Natalina. Natalina. Natalina, olha aí. Ô, Natalina, olha o que você tá virando, hein? E eu tava lendo lá, gente, nos Equipe, comentários. coloca aí o antes e depois da Natalina. Pega no Instagram do doutor e eu coloca tava aí. lendo lá, Natalina, pra você fazer um Instagram para as pessoas acompanhar o seu dia a dia. Você vai ter que me dar participação nisso. Né? Doutor Marcelo, eu quero te agradecer. A gente já te conhecia, mas ouvi um pouco mais da sua história, da sua dedicação. Você escolheu mudar a sua geração, mudar a sua história, né? Em meio a tanta coisa que poderia ser negativa, você lutou. Então, glória a Deus por isso e parabéns por ter vencido. Hoje, para tantas mulheres, um grupo bem seleto de mulheres, eu diria, você é um sonho, né? Fazer uma cirurgia com você é um sonho, porque muitas delas, inclusive hoje eu no carro, conversando com uma pessoa, que eu não vou falar aqui, senão vocês já vão descobrir, e ela contando: Jéssica, tem uma fulana que trabalha no consultório de uma cirurgiã plástica, que é prima da cirurgiã plástica. A cirurgiã plástica não quer operar ela. Ela falou: eu vou lá, vou operar com o doutor Marcelo escondida. Porque a cirurgiã não queria operar. Então, você hoje é realmente referência, né, para essas mulheres. Eu sei que você luta E uma homens, guerra. né? E homens homem também. viu, gente? Eu vejo lá também os antes e depois. E uma referência tanto para mulheres, tanto para homens que realmente não sabem o que fazer. Às vezes não tem ânimo para mudar, sabe? Não tem ânimo, não querem fazer bariátrica, não tem esse time de emagrecer. E eu creio que nesse momento que você entra ali, com todo esse respaldo que você nos trouxe, com toda essa preocupação, com todo esse zelo, com toda essa equipe, né? Porque é muita gente, né? Muita gente. Para você ver, você deixou de operar em São Paulo, deixou de ganhar dinheiro por não ter uma equipe capacitada para estar com você. Então, eu queria te agradecer, né, por você ser esse cara que realmente tem brigado por tantas mulheres. A Contour Slim aqui, ela não tá para defender um médico, defender outro, até porque o nosso público são vocês, mas a gente consegue olhar com muito amor e carinho esse ato que você está tendo em realmente lutar por esses pacientes seletos que sonham em fazer uma cirurgia plástica. Então, muito obrigada pelo seu tempo, que a gente sabe que é precioso. Acho que foi um bate-papo muito legal, né? Muito legal. Eu quero vir outras vezes, né, gente? Não, já tá E convidado. eu sempre falo, Jéssica e Renato, que da mesma forma que vocês encontraram um motivo para pesquisar, para ir atrás, e nos entregar um material de qualidade, com carinho, com respeito, assim é o que eu tento fazer todos os dias com a cirurgia. E tudo isso, gente, não é para que haja uma exaltação do meu nome, um ganho maior, nada disso. Eu acordo sempre, todos os dias,
e falo, Deus, obrigado por você ter me colocado onde o Senhor tem me colocado. Porque tudo é graça, tudo é por Ele. Então, assim, a gente todos os dias, a gente tributa glória a Deus da mesma forma que você, a sua empresa, o Renato, e a gente fica muito feliz de poder ser instrumento de Deus, né, nessa terra. É. E a gente é muito feliz todos os dias a gente levantando, fazendo o que a gente gosta e ainda mais a gente vendo que a gente pode mudar a vida das pessoas. Então é o que eu peço todos os dias, que Deus continue abençoando os meus pacientes, protegendo, porque, gente, por mais absurdos que sejam, você acredita que tem gente que torce ou até comentam, que eu já ouvi comentários, principalmente os enfermeiros, os circulantes, me falam que tem colega que já falou assim, só vai parar quando ele perder alguém. Olha para você ver, a coisa é de uma crueldade que a gente sempre fala. Eu preciso sempre que vocês estejam colocando o meu nome, o nome dos meus pacientes, o nome da minha equipe em oração. Porque é sob essa cobertura espiritual que a gente entra na sala e fala, o nosso primeiro convidado é Jesus. Amém. Eu acredito até que me lembra uma parte da Bíblia que fala sobre a mulher de fluxo de sangue, né? Sim. Era uma mulher completamente excluída na sociedade. Naquela época, a mulher que tinha esse fluxo de sangue era uma mulher contaminada, impura. Uau. Então, ela não poderia ter contato com ninguém porque ela transmitia impureza. Uhum. E aí, a sociedade que desprezava ela, Isso. deixava ela de lado, né? E ela gastou toda a receita dela tentando achar a cura dela. Tudo que ela queria era ser curada. Ser curado. Ela não queria ser nenhuma vaidade. Ela queria ser curada e ser aceita para a sociedade. É. Então, trazendo isso também para as pessoas que hoje não podem ser aceitas para a sociedade, temos essa palavra de encorajamento na Bíblia. A Bíblia nos ensina isso, que Jesus não despreza ninguém. Aquele momento que Jesus, ela toca as orlas de Jesus, a multidão fala, mestre, alguém te tocou. Alguém te tocou. E quando ela fala, os discípulos falam, como assim, mestre? Todos te tocam, o senhor está numa multidão. Não, essa pessoa me tocou de maneira diferente. De maneira diferente. Saiu virtude. Isso, porque de mim saiu virtude. Então você não desista do teu sonho. Não desista daquilo que você sonha. Tem pessoas aqui que são enviados de Deus para poder te ajudar a ser linda, bela e feliz. É isso aí. É isso. Gente, muito obrigada. Encerramos aqui mais um Pod Contour. Fiquem ligados que daqui a pouco vem outro episódio. Beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau.